última preocupação de Deus é o quanto Ele tem para te dar. A maior e grande preocupação do reino espiritual, do reino de Deus, de Cristo com você, é o quanto você vai ter dele, para que você aprenda a explorar sua própria fonte de comunhão com Ele. Ele é o principal. Onde o principal é você aprender a ser sustentado e nutrido pela comunhão, pela presença e pela palavra, pelo seu relacionamento com Ele. Salmos 24. Eita, Jesus. Pega esse povo hoje, Jesus. Salmos 24, versículo 3. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, e nem age com falsidade. Esse receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Esses são aqueles que buscam, que o buscam, que procuram a sua face, como Jacó, ó Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Quem já leu a história de Ezequias, depois de Deus dar a grande vitória para ele contra o rei Senaqueribe, que numa só noite Deus enviou um anjo e matou 186 mil soldados da Síria. Quem já viu essa história? Quem já leu? E quem leu a continuidade da história? Que depois a Bíblia diz que Deus colocou Ezequias à prova, e a presença de Yahweh, o Senhor, se afastou dele para observá-lo, quando os caldeus vieram visitá-lo. Ou seja, chegou um povo na terra de Ezequias muito importante, em Jerusalém. Eram os caldeus, era uma das nações mais famosas e poderosas que existiam naquela época. Uma nação que estava ganhando grande influência e poder no mundo inteiro. Era uma das nações que mais influenciava o mundo naquela época. A grande Babilônia daquela época. E Ezequias foi colocado à prova. E o profeta Isaías vem até ele e fala: quem são esses? E Ezequias fala: esses são os caldeus, vieram de uma terra muito distante nos cumprimentar. E Ezequias fala: eu mostrei todo o ouro, todo o poder, tudo que eu tenho. E Isaías fala para ele: olha, o teu coração se orgulhaste. Esses são os mesmos que vão levar todo o seu ouro, sua prata, e vão levar seus filhos e suas filhas como escravo, servo deles. E Ezequias, por um momento de arrogância, fala assim para ele: boa essa é a tua palavra. Que Ezequias sabia que não aconteceria aquilo no tempo dele. Porque Deus já tinha dado grande vitória contra os maiores reis daquela época da Síria. Aquilo trouxe um louvor tão grande e uma honra tão grande para Ezequias, ao ponto do rei da Babilônia mandar os seus emissários ir lá cumprimentar Ezequias e levar presentes a ele. Porque a vitória foi muito grande. Não foi uma vitória pequena. Foi uma das maiores vitórias que houve na história humana, de um anjo descer do céu e exterminar um exército na terra. Você imagina isso? E você imagina essa história sendo contada pelo mundo todo daquela época. Ela se propagou no mundo inteiro. Você imagina para Jerusalém, para os soldados de Israel, acordar no dia seguinte e olhar: uau! O que aconteceu aqui? É tremendo isso, é ou não é? Sim ou não? Que derrota foi aquela? E que vitória foi aquela? E que história foi aquela? Porém, essa história não terminou bem. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus se afastou de Ezequias para sondá-lo. O coração de Ezequias. Você tem que entender que existe uma dinâmica no céu. Existe uma operação do Espírito que ele vem trabalhar na sua vida. Operação específica. E esta operação é coisa que às vezes os próprios cristãos eles não percebem.
Deus, Ele te sustenta pela graça dEle, pelo poder dEle. Ele nutre você. Mas tem uma coisa. Isso é tão protetor, olha, escute muito bem o que eu vou te falar. Isso é tão protetor, é tão real, que Ele vai te nutrindo e vai te sustentando, mesmo sabendo quem você é por um bom tempo. Ele te dá, Ele te fortalece. Ele, por um tempo, Ele ignora as suas falhas e te dá a condição de receber o poder dEle, aprender de quem Ele é, provar da presença, provar da bondade dEle. Mas chega um momento que Ele para te observar. E é nesse exato momento, quando Ele para te observar, é chamado momento de podação. É quando Ele vem buscar fruto em você. É quando Ele te permite você passar pela tentação, pela provação, para saber o quanto, dentro de uma temporada, que Ele nutriu você com misericórdia, nutriu você com poder, te livrou dos seus pecados, te protegeu. Para saber o quanto da palavra dEle foi colocada em você, dentro dessa temporada, que Ele estava trabalhando em você. Mas agora chegou um momento que Deus, Ele vai vir. O Senhor, Ele deixou bem claro no livro de João capítulo 15, que Ele vai vir para te podar. Existem outras parábolas que uma árvore foi plantada, mas durante anos ela não dava fruto, e passou-se o primeiro, o segundo ano, o terceiro ano, o dono mandou tirar e cortar a árvore fora, porque ela estava ocupando lugar na terra inutilmente. Mas aí você vê aqueles cultivadores, vem e fala, aquele cultivador fala assim: deixa mais um ano, se não dá fruto a gente corta, que isso mostra a benignidade e a paciência de Deus com cada um de nós. Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer para você. Você tem que tomar cuidado com esta fase, porque é a fase que Ele para te observar, para saber o quanto da palavra dEle já está permanecendo na sua consciência e no seu caráter. Como você vai agir diante das suas fraquezas, quando você está sendo exposto? Como você vai agir diante das circunstâncias diversas, quando você começa a ser confrontado daquilo que você estava acreditando e parece que a coisa se volta contra você? Na verdade, esse período, quando Ele vem te podar, Ele vem certificar aonde você, de fato, está levando a morte dEle e a ressurreição dEle. Escute, isso aqui é muito sério. A eternidade, ela já começou aqui na terra para você. Ela não vai começar, ela já começou. Você já está vivendo parte dela aqui. E essa fase aqui é uma das fases primordiais para a sua vida, que ela vai garantir no reino futuro que está chegando. O quanto e quem você será lá, e aonde você vai estar lá. Alguns dizem: importa é só estar lá. Não é bem assim, isso é coisa da carne. Não importa só estar lá, porque nós vamos estar lá e haverá uma cobrança. Haverá novos céus, haverá nova terra. Haverá lugares nos reinos que muitos não vão poder acessar lá, porque não honraram Ele aqui. Existe algo muito mais importante que a nossa vida terrena e passageira. E às vezes nós estamos vendo uma igreja que está numa era onde a sedução desse mundo caído, um mundo de tanto entretenimento e distrações, que está roubando não só a atenção da igreja, mas como a sua salvação. Todo o poder que você recebe aqui dentro, todos os dons que se manifestam, tudo que você já recebeu, Ele vem cobrar você. Porque Ele te dá os dons, Ele vai para longe, mas depois Ele volta.
para certificar que você está usando aquilo que Ele te deu da maneira correta. Tudo que Ele te dá na sua vida haverá uma cobrança. Você tem que aprender que quando Deus está te nutrindo, você vê um fortalecimento, você entra em culto, você está abatido, você está triste, seja o que for. Parece que Deus está sempre ali te ajudando, te fortalecendo. Mas tem um momento que Ele para te observar. E é nesse momento que a maioria padece e perde a sua transição de vida. Esse é o momento de ser elevado no reino. Porque exatamente as suas fraquezas são expostas. Exatamente Ele vai vir procurar em você aonde a palavra dele foi semeada e aonde isso gerou um fruto em você. É nesse momento que é um momento perigoso na sua vida. É quando você entra no processo de poda. O evangelho, se ele fosse fácil, não teria cruz, não teria morte. Você tem que entender que o evangelho você não está vivendo a sua vida mais. Esse é o processo. Até nós entendemos e morremos para nós, muitos nesse percurso perdem a salvação, saem do caminho, se escandalizam com Deus, se escandalizam com os profetas, se escandalizam com qualquer coisa. O ser humano em si, se ele não vigiar, já falei para você, para de confiar na sua carne. A tua carne é maligna. Só tem um lugar nela para o reino: caixão, morte, crucificação, sepultura. Carne e sangue, foi deixado bem claro, não herda reino. Mas eu tenho um corpo, eu tenho um sangue. Calma aí, você não entendeu a linguagem bíblica ainda? Nós estamos falando da natureza de despir do seu velho homem. Livro de Colossenses capítulo 3, versículos 6, 4, 5, 6 diante, para despir do velho homem. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 23 em diante. Fomos ensinados a despir do velho homem que se corrompe com as suas concupiscências. Isso está falando de carne e sangue. Está falando da parte maligna do homem. Isso não é uma brincadeira. E se você não vigiar nesse processo, quando Deus ele expõe você, você vai ficar igual uma menininha, um bebezinho. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo contigo? Você já tem resposta. Ficamos fingindo que nós não sabemos o que está acontecendo. Não entendo o que está acontecendo comigo. Você não entende o que está acontecendo com você mesmo? Sério? Você entende sim. Porque você entende a linguagem das coisas. Você entende muito bem quando o Senhor está permitindo você passar um processo, quando Deus está te expondo, você entende muito bem isso. O problema é que você não quer aceitar. A maioria das pessoas, elas tropeçam e falham nesse teste. Elas estão prestes a passar a porta da libertação, a porta da grande mudança na vida. Aí ela vem ser podada primeiro. Não, Deus não te deixa passar de ciclo de transição de vida sem uma reforma em você, sem uma prova em você. O problema é que nós não queremos suportar o tempo, queremos as coisas dentro do nosso tempo. Toda árvore tem um tempo certo para dar fruto. Você tem que entender que você sabe quando você está avançando nas classificações do reino, você está subindo, saindo de um lugar para outro com Deus, é quando você deu o fruto que Ele esperava. Fruto. Você já conseguiu notar em você quanta malignidade Deus já te libertou nesses últimos anos? Você já percebeu nesses últimos meses ou nesse último ano conosco aqui dentro, quanta coisa Deus já transformou no seu caráter? Você já reconheceu isso? Fique bem atento a isso, porque por qualquer momento Satanás ele vai vir te cegar. E um dos maiores poderes da serpente, do veneno da serpente, é criar cegueira em você. Fazer que você acredite numa mentira. Mesmo que ela seja legítima, aparentemente seja uma verdade, mas tome cuidado que tudo aquilo que te remove da presença, te remove de uma posição onde Ele te colocou, te remove da submissão no que Ele é, aonde Ele te colocou, é veneno da serpente. Um dos grandes dilemas que as pessoas enfrentam e um dos piores venenos de Satanás é fazer você acreditar na sua própria mentira. É quando você acredita na sua ferida. É quando você acredita na sua dor. É quando você acredita na fraqueza do seu pecado. O diabo quer que você olhe para isso e se ofenda com isso. E ainda culpe Deus e culpe as pessoas. Alguém está comigo aqui? Mas é assim.
Presta atenção no que a carne é. Existe aquilo que eu já ensinei para vocês, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 26, a chamada fraqueza da carne, astenia, enfermidade da carne. E existe um protocolo na carne que isso faz parte da raça humana, isso é um DNA humano. Isso todos são assim. Escute o que eu vou te ensinar. Na queda, no jardim, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, quando houve a queda, e Deus veio até o homem para buscar satisfação do que isso tinha acontecido, aconteceu uma coisa que o homem sempre está fazendo isso: transferência de culpa, e não aceita a sua responsabilidade do seu erro. Você não vai escapar dessa dinâmica de Deus na sua vida, até que você aprenda a assumir o seu erro, assumir a sua culpa, assumir uma posição de maturidade. Você não será transformado e vai ficar se escondendo atrás da árvore do bem e do mal. E Deus vai te procurar no jardim e você está escondido. Fala para o seu irmão: para de se esconder, o crente. Se eu estou te vendo aqui, imagine Deus lá. Aí vem a mania. Você comeu, Adão, do fruto que eu falei para você não comer. Adão, vem cá, seu menino sem vergonha, vem cá. Foi a mulher que tu me deste. Eu falei para ela não sair do meu lado, ela saiu. Eu falei para ela: não vai naquele lugar fazer o cabelo. Ela foi. Aí Deus fala para Adão: Adão, você deu ouvido à mulher? Aí eu falo para a mulher: mulher, como é que foi esse negócio? A culpa não foi minha. Ninguém mandou o senhor criar serpente. Foi a serpente que tu criaste. Ela que veio e me deu. Aí chega para a serpente: Satanás, essa serpente, como é que é esse negócio? Como é que você vem aqui, pega e oferece a fruta? Ah, ninguém mandou você me colocar no jardim do Éden. É um transferindo culpa para o outro. Mas nós somos seres que Deus nos deu uma competência moral de reconhecer nossas falhas. Temos a capacidade de reconhecer. Um dos pontos maiores de transformação na vida é quando você aprende a assumir a culpa. Quando você aprende a assumir o pato do seu erro. No mundo espiritual você fica preso enquanto você não aprende a reconhecer. Enquanto nós estamos transferindo, culpa é você pedir uma culpa de outro, nós nunca mudamos. Mas quando nós passamos a olhar para dentro de nós, quando nós passamos a nos identificar com o arrependimento, paramos de tentar transferir culpa para as pessoas e achar um culpado. Eu sei que as pessoas já fez você sofrer, mas você não é tão vítima assim também não. Fala para o seu irmão: falei para você? Tá brincando. Fala: eu não sou vítima. E até quando? Não se preocupe, eu não estou colocando uma seta em você, eu não conheço a tua vida, eu não sei, não estou julgando ninguém pelo pecado de ninguém. Deixa eu pregar a palavra. Que parece que esse tipo de palavra tem uma seta na cabeça do crente. É isso aqui, ó, é com o inimigo. Ó. Aí eu vou andando e falo assim: não chega muito perto. Agora, o segredo é, quando você está numa estação de poda, existe um protocolo que Deus estabelece para pegar você. Ele não deixa de estar ali. Ele só fica quietinho, só não faz nada. Ele espera que um filho maduro haja conforme aquilo que aprendeu. Porque se nós não aprendemos a entrar na dimensão do domínio próprio e desenvolver o caráter de Cristo, vamos sempre ficar na mesma inconstância. Senhor, por que minha vida muda? Por que esse negócio não sai de mim? Eu estou pecando de novo, eu estou caindo na minha fraqueza, eu sou fraco, eu sou um derrotado, eu sou isso aqui lá. E depois fico orgulho, eu não quero saber de Deus, não quero saber mais nem do diabo, de ninguém. Morra todo mundo, exploda o mundo, nem quero saber de nada, não. Aí fica cheio de Jezabel, pronto, você não entende. Aí daqui a pouco, Deus, me perdoa. Vai entender, cara. O ser humano é uma criatura complexada demais. Você tem que ser mais suave. Escute uma coisa.
Aprenda a identificar quando Deus está chegando para te podar, porque você já se prepara antes. Você não sabe disso? Quando Deus vai me podar qualquer coisa, eu vejo em visão, Ele está chegando. Eu falei, Deus está chegando, vai me podar. Eu amo isso. Eu amo que Ele me pare. Eu amo que Ele comece a fazer e me trazer uma reavaliação em cada ponto da minha vida, melhor aqui, ajuste aqui, fique mais perto das suas filhas aqui, faça isso aqui, faça isso aqui. Vocês estão me entendendo? Eu vou passar isso pro resto da minha vida, e glória a Deus por isso. Porque aquele que dá fruto, Ele poda para que dê mais. Uau, coisa boa. O bom é que você tem que aprender a suportar quando Deus começa a expor aquilo que a presença está escondendo. Não, você não está entendendo. A presença de Deus, a unção, você está nela, ela esconde o que está escondido em você. Mas não se preocupa não, daqui a pouco Ele vai vir para liberar. Ele vai vir para expor para você. E é a hora e o momento que você tem que aprender a andar na sabedoria de Deus. E aprender a usar as suas deficiências, as suas fraquezas, seus momentos que parecem estar em fracasso. Não. Ele só está te ajustando, meu querido. Pelo amor de Deus. Para de ficar fazendo tempestade em um copo de água. É só uma tesourinha aí. Aí Deus chega com a tesourinha e vai tocar no crente. Tá morrendo. Eu falei, Aí você passa aquele escudo, tanta glória, você está feliz, tão feliz, está tudo bem, tudo paz. Aí Deus fala assim, agora eu vou tratar bem na ira dela. Eu vou cutucar ela, vou cutucar ele. Vou pegar ainda a impaciência dele agora. Aí Deus fala assim, os anjos, fica quieto, não fale nada. Eu sei que vocês vão rir deles, mas não fica rindo tanto, não deixa eles perceberem. Mas faz parte da sua vida. Porque se você não passar por isso, você não transita. Você não muda. Você não vai dar um fruto melhor. E se você não dá um fruto melhor, a sua família não melhora. A sociedade não melhora. A igreja não vai melhorar se não for uma igreja que esteja debaixo da podação. Você tem que aprender a suportar os processos espirituais que uma igreja e a sua vida, as fases que nós passamos. Agora aprenda que existe um protocolo exato no reino. Toda vez que Deus fazer algo grande, toma cuidado que os caldeus vão chegar depois. Coisas grandes, manifestações grandes, toma cuidado com isso. Nós vivemos um aceleramento, vivemos debaixo de uma dimensão de fogo. Pegamos um evangelho de poder nesse lugar, de fogo. Amém, amém? Mas você tem que suportar o fogo. E se não fosse esse fogo, esse evangelho de fogo, tu já estava cheio de fornicação de novo. Me perdoa, mas eu vou falar a verdade para tu. Estava cheio de preso, fornicando com o mundo, fornicando com a carne, fornicando com outras coisas. Mas se não fosse esse fogo santo, você não teria hoje o caráter que você está tendo aqui dentro. Calma, ainda que você não seja perfeito, continua buscando a perfeição. Porque é uma ordem. Não é o perfeccionismo da carne, você não encontra isso na carne, você encontra isso no Espírito, na palavra. É processo, você está em processos. Mas o problema é que você quer que num ano Deus já faça coisa, em 10 anos eu quero em um ano. Você quer? Você quer? Toma cuidado. Porque você vai ter que suportar coisas que demoraria 10 anos para te libertar, para te entregar algo depois, você vai ter que suportar em um ano. Agora, quando o Senhor acelera você e suporta, porque Ele vai vir provar você também. E não só isso. Eu já te ensinei o processo e vou te falar de novo. Vocês têm que entender que você vai ter que vencer o ministério de Satanás, do diabo. E qual é o grande ministério de Satanás? A tentação. E o diabo, ele virá sempre na tua fraqueza. E o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Há momentos que Deus abre a porteira para Satanás chegar até você. Mas por que tu vai permitir o capeta vir me tentar? Eu estou tão bem aqui. Você está vendo o seu mundinho, mas Deus não quer que você viva o seu mundinho. Você vai ter que sair para conquistar alguma coisa fora. Ovelhinha só dentro do curral não cresce.
Você vai ter que aprender e entender que o ladrão ele vai tentar vir. Quando Satanás foi permitido tocar em Jó, Satanás falou para Deus assim: tu colocaste uma cerca ao redor dele, tu cercaste, levantaste uma cerca de proteção, que eu não posso ir lá. Você não conseguiu entender que o inimigo mais sagaz, mais diabólico, tudo que ele seja, Deus quer que você vença em você o veneno dele, o fruto dele. Libertação, se só fosse uma expulsão de demônio, irmãos, eu ia fazer culto de exorcismo todo dia com você aqui dentro. É pegar um por um com prazer, sentar um por um e expulsar diabo. Mas, posso falar uma verdade para vocês? Quer ouvir ou não quer? Quando alguém manifesta, quando manifesta, Deus só está expondo aonde está o assentamento. O problema não é o espírito que está manifestando, é o que ele tem acesso aí. Aí o problema, quando manifesta o troço, eu fico preocupado, porque eu não estou preocupado. Tem gente que se gloria, expulsa o demônio. Carrega a cruz, eu expulso o demônio, como se isso fosse grande coisa. Expulsar diabo, na macumba expulsa, várias religiões expulsam. Mas restaurar uma vida, libertar uma vida e colocar você no reino é o processo mais difícil para mim. Escute o que eu vou te ensinar para muitos de vocês aqui, principalmente os que são filhos dessa casa. Eu sei que muitos de vocês gostariam, um dia você vai ter comigo, sentar, poder comer, tomar um café, conversar comigo. Deus vai providenciar isso para você. Mas escute, você sabe qual é o seu maior benefício? Não é conversar comigo. Não é isso. É você ouvir a palavra que eu tenho para você. É aprender comigo. E lá em espírito, quando eu estou orando, eu estou intercedendo pela igreja. Eu estou em lugar, e em esse lugar eu não posso sair dali. E se eu não ficar ali, e se eu não permanecer, entregando a minha carne a Ele ali, orando, intercedendo, estabelecendo apostólico, profético, você acha que isso aqui seria possível uma igreja que não tem nem um ano? E nós temos tantos membros nessa igreja, menos de um ano. E milhares de pessoas já passou aqui dentro menos de um ano, de todos os lugares, vários lugares do Brasil. Reconheçam isso. Então, o apostólico ele não é fácil. Eu vou ensinar muitas coisas para vocês sobre isso. Mas você tem que entender e parar de ficar buscando motivo para a sua fraqueza e dar ênfase para a tua fraqueza. O problema é porque eu não consigo conversar com o apóstolo, o problema é porque eu posso me dar atenção. Aquela irmã da igreja ali nem me cumprimenta direito, 100% perto dela, fica com aquela cara feia para mim. Faz uma cara bonita e abraça ela, muda a coisa. Vocês estão me entendendo? Fala, eu preciso aprender a olhar para a palavra e me agarrar a Cristo e reconhecer todo o favor, todo o bem que o ministério faz por mim. Fala, mas ministério não vive no meu lugar. Fala, e não substitui as minhas obrigações. A sua obrigação é sua obrigação. Jesus não desce para expulsar o diabo de você. Ele mandou o Espírito Santo em você para te capacitar a vencer os seus inimigos na sua carne. Ele te dá o poder para você vencer. Vocês têm que vencer, preste atenção de novo e olhe onde está o ponto do primeiro ponto dessa mensagem aqui. Nós temos que assumir uma posição de responsabilidade e nos tornar capazes de andar na sabedoria. Reconhecer. Parar de dar ênfase demais à nossa fraqueza e assumir uma responsabilidade de poder. Porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, desde que você aprenda a colocá-la diante do altar. A ser sincero com você mesmo. Então o segredo é, quer que a sua poda seja mais rápida e menos dolorida? Aprenda a ser mais submisso a ele. Aprenda a ser, quando a gente fala de submissão, existe uma deformação e uma deturpação dessa palavra nesse tempo contemporâneo.
Nós não entendemos o que é submissão. Temos a parte mais crônica dela, que as pessoas têm o maior problema da deturpação dela, e a mais crônica dela é aquele processo que as pessoas passam em igreja, passam em religião, acham que submissão é ser mandados. Ser só subordinado a alguém e fazer, dar dinheiro, obedecer o que o pastor da igreja manda. Aqui você nunca foi obrigado a fazer nada aqui dentro, nem dar dízimo aqui dentro, nem dar oferta aqui dentro. Eu nunca pedi para a tesoureira o nome de ninguém para saber quem dá dízimo, que deixa de dízimo, mesmo se é meu obreiro, não é meu obreiro. Eu aprendi que isso se constrói na pessoa. A pessoa, quando ela desenvolve fé e competência, ela começa a honrar pela graça e não por mandatamento de lei. Não é lei, é graça. É graça, é favor de Deus. Quando Ele te move, você se move. Aí você experimenta o favor, quando a coisa acontece, fala, agora sim eu entendi a fidelidade aqui. Quando eu era jovenzinho, lá na igreja, eu comecei a dar dízimo da igreja. Calma, não vou falar de dízimo e oferta para você aqui. Estou falando de submissão, tá? Submissão. E submissão não quer dizer que é só subordinar o que um homem é uma oposição. Só olhamos isso como posição de autoridade, uma pessoa acima da gente. A coisa que você mais pensa sobre submissão é essa, é verdade ou não é? É a menor de todas. Antes de eu vir para cá, Deus começou a me dar no quarto sobre submissão e outras palavras. E a menor de todas elas é aquela que você vê visível. Ordens. E você obedece uma ordem, porque você, mesmo assim, você é submisso. Negativo. Você pode ser obediente a uma ordem, mas não significa que você está sendo submisso a ela. Você quer ver? Você manda a pessoa, ordena a pessoa fazer uma coisa, está numa posição, ela faz por obediência, mas não faz por apreço, por amor, por entendimento. Ela faz forçada, isso não é submissão. Não tem nada a ver com submissão isso. Submissão não é fazer o que te é ordenado. Submissão é se colocar debaixo de uma missão. Quando você começa a entender o que é submissão aqui dentro, submissão ao reino de Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. Você pode ser um bom servo, um cara que trabalha muito bem como obreiro, sabe fazer muito bem seu trabalho, mas não entendeu ainda a submissão do teu trabalho. Você até faz sua regra, você vem no teu horário, você faz a sua função, você é o pegador de gente na igreja, segura daqui, segura dali, você faz tudo. Mas não é submisso, porque não faz por amor. E não consegue amar as pessoas pela qual está fazendo. Então é muito fácil você fazer certas coisas e não ser submisso à natureza delas. Ser submisso é entender a natureza onde nós estamos nos submetendo. Você tem que ser submisso ao evangelho, submisso ao momento da sua poda. Quando a podação chega, seja submisso à repreensão e disciplina. Aceite ela, se submeta a ela, e ela vai te transformar. Então quando Deus ele está podando você, há uma submissão que você tem que ter o quê? A polda, a palavra da disciplina. E se você não aceita, você está se rebelando contra a sua própria transformação. Nos rebelamos contra aquilo que vai nos transformar. Quando Deus está te tratando, toma cuidado com isso. Porque Ele está te expondo para te transformar. Não é para te culpar, não é para te apontar. A tristeza, segundo Deus, produz que transformação. Essa é a tristeza segundo Deus. Quando Deus te trata, quando Deus te quebra, te pega ali, calma. Você sabe que é Ele, porque é uma tristeza que te leva a arrependimento e a mudança. Essa é a boa tristeza. Essa é a boa tristeza. Mas eu aprendi uma coisa. Se você falha, faça isso. Aprenda a ser rápido, ser sincero contigo, ser sincero com a sua família, ser sincero com as pessoas que estão perto de você. Me perdoe, eu estou sendo tratado. É exatamente isso aqui. Me ajude. Aí a coisa inverte mais rápido ao seu favor. Aí a tesoura não precisa bater com tanta força em você. A espada do Espírito não vai doer tanto. Porque você aprendeu a lidar com a disciplina e o momento que Deus está vindo para certificar que o fruto vai ser gerado. E por isso que Ele entra para podar, para que o fruto seja dado. Ele vem para cortar certos ramos, certas pragas que às vezes nós carregamos, certas dificuldades que carregamos. Ele toca nisso. Porque Ele precisa arrancar isso de você, porque isso está te impedindo.
Você não está crescendo no reino aqui porque você sente muito poder, você canta, você pula, você roda muito. Não. Você está crescendo só onde a palavra está frutificando em você, onde você é capaz de manifestar o amor como um ser humano, a misericórdia como um ser humano, como humano. A minha grandeza espiritual não se demonstra quanto poder eu manifesto aqui em cima, mas de quanto amor e misericórdia eu carrego dentro da minha família e quanta fidelidade eu tenho à minha esposa dentro de casa. Isso mostra o caráter de um homem espiritual verdadeiro. Não é quanto poder ou cura ele faz, mas quem ele é de fato, quem nós somos de fato, quem nós estamos nos tornando, irmãos. Irmão, de minha casa, segunda a segunda, tem pessoas na minha casa trabalhando, e são meus ovelhas aqui dentro da igreja. Qualquer coisa que eu faça ali dentro, qualquer coisa que pode acontecer, eu posso prejudicar a salvação delas, e elas podem me prejudicar. Então por que eu coloco as minhas ovelhas, elas estão trabalhando na minha casa, são pessoas de aliança. E por que eu não tenho medo? Por que eu não contrato gente de fora? Porque eu sei quem eu sou. O meu tesoureiro é meu ovelhinha, meu tesoureiro, cara. É meu baixista aqui da igreja, é o levita. Certifica a minha conta pessoal. E da igreja, tua ovelha, cara. E um monte fala, pega de fora, pega de longe. E eu peguei de dentro. Porque eles têm que ver o meu testemunho. Amém, amém. Eu estou falando isso aqui, exemplo. Eles podem ver qualquer fraqueza em mim, mas não podem ver carnalidade e injustiça em mim. Eles podem me ver no meu momento de tribulação, de dor, mas não podem ver infidelidade em mim. Você tem que aprender que a sua fraqueza, seu momento, é para te transformar, não é para te destruir. A não ser se você perder a competência da submissão. Se você não se subordinar ao que Deus está fazendo e está tratando de você e te expondo, você não vai se transformar e todo o processo vai só te dificultar ainda mais. Você retrocede ciclo. Aí Deus vai ter que fazer tudo de novo. Vamos começar a falar com ela isso de novo. Vamos começar a falar com ele a mesma coisa de novo, que eu estou falando 10 anos da vida dele, e vou chegar para podar, para ver se entrou. Quando a palavra entrou, ela começa a permanecer em você. Quando vir os momentos, escute. Deus, Ele não espera de você perfeição no momento que Ele vem te podar. Ele espera submissão. A submissão o quê? A verdade. Submissão o quê? Ao que a consciência do Espírito está te falando. Submissão o quê? Aos tratos pela qual Ele está te tratando. Obedeça. Submeta. Entenda. Aceite. Submissão o quê? Ao que Ele está expondo para mudar o seu comportamento com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. Ele está esperando uma ação sua. Uma ação que demonstre de fato que você quer a transformação. Aí Ele vem e poda. É Ele que tira o que está ruim. Mas você que tem que reconhecer o que está ruim, se expor a Ele e se arrepender diante dos homens, diante dEle. Aí começa o processo. Aí é onde a porção, a honra chega. Quando Ele poda, te limpa, te trata e fala, agora sim. Agora sim, você pode ter mais de mim. Agora sim, você está mais preparado para a vida, para a sua família. Temos que tomar cuidado, existe uma competição, já falei isso para você, sobre o senhorio de Mamon com a igreja atual, a igreja contemporânea. Eu ensinei isso para vocês, eu falei, tome cuidado porque Jesus falou, você não pode servir a dois senhores, a Mamon e ao Senhor, o seu Deus. Um é de agradar, o outro é de desagradar. Por quê? Porque o senhorio de Mamon é o único que compete com o senhorio de Jesus Cristo do Evangelho. É o mais perigoso. Ele é perigosíssimo. E por que eu estou te falando isso? Tome cuidado. Porque o Evangelho contemporâneo, ele está ensinando as pessoas a buscar o Evangelho de Deus por crescimento pessoal, só por crescimento de vida, por promoções. Deus tem isso e tem muita riqueza para te dar no reino dele.
Mas você tem que entender que o caminho do reino, o caminho do evangelho é um caminho de morte e ressurreição. É um caminho que ele quer transformar quem você é. A última preocupação de Deus é o quanto ele tem para te dar. A maior e grande preocupação do reino espiritual, do reino de Deus, de Cristo com você, é o quanto você vai ter dele. Esse é o evangelho, querido. Isso é o evangelho. Nós precisamos praticar o evangelho. Tomar cuidado que as coisas que o reino de Deus nos dá não nos tire da consciência do evangelho. Olha Deus falando a mesma coisa que vocês semana passada, retrasada. Muitos não estão pregando mais o evangelho nas igrejas, estão pregando aquilo que eles se tornaram especialistas. Eles pregam cura, pregam milagres, o evangelho de poder, de prosperidade, mas cadê o evangelho de Cristo? Onde ele é o principal. Onde o principal é você aprender a ser sustentado e nutrido pela comunhão, pela presença e pela palavra, pelo seu relacionamento com ele. Eu não posso sustentar o teu relacionamento com ele. Às vezes você vai beber da minha fonte, isso vai te nutrir, vai te fortalecer, para que você aprenda a explorar sua própria fonte de comunhão com ele. Não faça da igreja um lugar onde você vai fazer como se fosse um centro médico aqui dentro, não. Aqui não é centro médico. Aqui a igreja é como um centro médico. Não, a igreja não é. Aqui tem que ser mais um cemitério que centro médico. Aqui você veio para morrer. Amém. Aí a gente ressuscita você aqui. Ó, escute bem que eu vou ensinar para vocês aqui. Coloca aqui embaixo para mim que eu quero ficar bem perto deles. Estou igual pastor hoje, peraí. Deixa eu ficar perto das minhas ovelhinhas aqui hoje, peraí. Pronto, deixa eu ficar aqui perto dele para me olhar bem para a cara deles. Posso começar um pouquinho com vocês? Tem alguns minutinhos ainda. Cada virtude que você encontra do evangelho é uma porta de libertação para a nossa vida. Se torna parte da restauração da nossa alma. Fala, a virtude do evangelho. Ai, meu Deus. Eu falei para vocês, tome cuidado com a competição do senhorio de Mamon, que está dentro da atribuição desse evangelho contemporâneo que está se pregando. Que as pessoas estão dentro da igreja, nutridas por um sentimento de cobiça, de promoção, de riqueza, de status. Isso, irmão, isso está tomando o Brasil. Está tomando. Está demais. Está demais. Mas presta atenção. Tome cuidado, para que você não esteja aqui dentro, ficando procurando médico aqui dentro. Só venha tampar sua ferida no momento que você precise. Você está no reino, o evangelho está aqui, para fazer você parte do corpo de Cristo aqui dentro. E uma vez que você foi colocado aqui dentro, você se torna parte do corpo. E como nós somos parte de um corpo, mesmo, eu tenho que falar a verdade para você. Não vem que esse negócio achar, porque o irmãozinho está ali, a gente nem conhece, nem fala. Mas uma vez que você toma a santa comunhão junto conosco, toma cuidado com o que você está fazendo. Irmão, diante de Deus que eu vou te falar aqui. Se você pegar uma crente feiticeira aqui dentro, alguém que está no pecado, da feitiçaria, e sentar aqui dentro e toma comunhão junto conosco, ela é um perigo. Porque ela pode derrubar cada um de vocês e ferir vocês no reino espiritual. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Abra sua Bíblia de Apocalipse capítulo 2, a igreja de Tiátira. Olha o que está acontecendo aqui, Apocalipse capítulo 2. Deixa eu ver aqui, estava em João 2 aqui, peraí, pronto. Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiátira, escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo, e seus pés como bronze reluzentes. Conheço as tuas obras. Repete comigo, o teu amor e a tua, fala, obras, amor e fé, fala, o teu ministério e a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Calma aí, segura aí. Que sensacional, meu irmão.
Jesus que tem olhos como chama de fogo. Ok? Aquele que enxerga todas as coisas. Então tu vê que o fogo expõe a tudo, prova a tudo. Quando ele fala exatamente, eu sou aquele que tem olhos como, diz aquele que tem olhos como chama de fogo. O fogo é o quê? Esse é o poder divino, esse é o poder da natureza dele. É um fogo consumidor. Aquilo que enxerga todas as coisas, que nada se esconde do seu fogo. Porque o fogo a tudo expõe, a tudo prova. Então ele tem olhos como de raio laser. E ele está vendo tudo, ele te acessa, ele te pega. E agora escute o que ele está falando para vocês. Eu conheço as tuas, fala, obras. E a tua fé, o teu amor e a tua fé. É o que o livro de Tiago capítulo 2 diz, que fé sem obras é morta. Nós não podemos viver só da fé, temos que praticar obras, temos que ter obras. Ele vem reconhecer as suas obras. Quais tipo de obras vocês têm feito? Calma aí. Existem diversas obras no reino que você faz. A obra social, a obra de justiça, a obra do ministério que você foi chamado. Mas como é que o ministério foi chamado para ser pastor? Não, eu não estou te falando disso. Eu estou te falando daquilo que o livro de Efésios capítulo 4, versículo 13 diz. Que os 5 ministérios foram nos dados para aperfeiçoar o corpo de Cristo, até que chegamos à maturidade, atingindo a estatura da plenitude de Cristo. Avança. Não, volta, versículo 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Existe uma obra que nós fazemos. Os ministérios foram nos dados para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Qual é a obra do ministério que vocês foram chamados aqui na terra? Existe uma obra específica que vocês fazem no reino. Existe a obra de um sacerdote. Nós somos nação sacerdotal, somos sacerdotes do reino. Quais as obras sacerdotal que vocês têm feito? Primeiras obras que eu tive que fazer na minha vida, meu ministério, na minha vida, obras de um sacerdote. Quais são suas obras de sacerdote? A primeira coisa, exercitar a justiça do reino na terra, trazer intercessões de misericórdia. A prática da justiça do reino é a misericórdia, é o perdão, é a intercessão, é o ensino. Os sacerdotes, eles ensinavam e instruíam o povo com a palavra de Deus. Malaquias diz, o sacerdote é mensageiro do Senhor, porque ele instrui o povo com ensinamento. É ensinar com a sua vida, é ensinar com o seu testemunho, é ensinar com a sua conduta. Essa é uma obra que você faz. Qual é a obra do evangelho que você tem feito como um cristão aqui dentro? Qual é a sua obra? Qual é a manifestação da sua obra? O quanto obra de misericórdia você faz pelo irmão que está do seu lado? Isso é ser sacerdote. Exercitar a misericórdia do reino é a obra principal que nós estamos aqui dentro fazendo ela. Existe a obra do amor dele que nós executamos aqui dentro, querido. E muitas outras mais. Tem muita obra santa para ser feita. A intercessão é uma obra. Quando eu intercedo, eu estou fazendo a obra de Deus em favor de vocês no reino, quando eu intercedo pela tua vida. A oração é uma obra espiritual. São esses tipos de obras que nós temos que estar atento e sempre revisando se nós estamos fazendo a obra que Ele chamou a gente para fazer aqui nessa terra. Agora existem as obras de justiça que nós vamos fazer pelo próximo. Nós vamos fazer a obra social, a obra de missão. Existem muitas obras no reino. Fala para o seu irmão, faça a sua obra, irmão. Fala, não pare de trabalhar pelo rei do reino. Agora escute. Conheço a tua perseverança. Fala, não existe comunhão com Cristo sem perseverança, sem obras, sem amor e sem fé. Tiago disse bem claro, me mostre a tua fé, que eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. O que a obra é? É a comprovação da minha fé. O que a obra é? É a testificação do meu valor por Ele. O que a obra é? É o meu serviço, é o meu sacrifício, é a demonstração de quanto eu estou submisso a Ele, é a obra que eu faço.
O que qualifica e demonstra a minha fé no reino e traz glória para Ele é a manifestação da obra. Então a fé só vai estar glorificando a Ele quando tiver obras. Quando o irmão está do seu lado tribulado, qual é a sua obra que você tem que fazer? Qual é a sua obra que você tem que fazer? É suportar ele em amor. Qual é a sua obra aqui dentro? Calma, eu tenho coisas muito sérias para falar com vocês aqui dentro. Posso falar ou não posso? A maior parte das divisões que ocorrem dentro das igrejas entre os irmãos ocorrem porque as pessoas não têm a liberdade de ceder umas às outras. Elas não entenderam ainda o que é a liberdade de espírito entre nós. Elas não entenderam o que é ser submissas um aos outros no amor de Cristo. Se nós, irmãos, olha só, você pode ver anjo, você pode ver serafim, pode cair todo mundo do poder nessa igreja. Mas se a gente não praticar, e se nós estivermos sendo pego no reino espiritual, sendo desqualificado por causa de maledicência, falar mal, arrumar motivo para derrubar as pessoas, meu querido, tu está fazendo a obra do diabo aqui dentro, não a obra de Cristo. Submissão. Cada virtude que encontramos no Evangelho é a porta da nossa libertação. Abra para mim, antes de eu continuar com o teatro, que eu tenho algo muito sério para falar aqui nessa igreja aqui. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Coloca na tela para eles aí. Seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido ortaguadas as suas preciosas e grandiosas promessas, para que por meio delas nos tornemos comparticipantes da natureza divina, e libertando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Fala, as virtudes me tornam participante da natureza divina. Fala, que me liberta da corrupção das minhas paixões, das paixões do mundo. Avança agora. Por meio disso, aplicando o nosso esforço, acrescentando virtude à vossa fé e o conhecimento à vossa virtude. Estou aqui, não precisa nem fazer o resto. Acrescentando virtude à nossa fé e conhecimento à nossa virtude. Se a tua fé não é uma fé virtuosa, ela vai desvirtuar você e vai te derrubar você. Me perdoe. Tu pode ter fé para ver anjo, para querubim, para profetizar, pode fazer o que for. Mas se você não tiver fé para praticar a justiça do reino, da palavra de Deus, você não está no reino. Você não está em Cristo. Então podemos profetizar, expulsar demônios e fazer milagres e maravilha, e ele vai nos dizer abertamente no livro de Mateus capítulo 4, capítulo 7, versículo 23 e 24. Eu nunca vos conheci, apartai de mim, vós que estão na maldade, na perversidade, na iniquidade. Vocês que estão trabalhando por coisas ilícitas. Estão fazendo a obra, profetizando, curando, fazendo, mas não a obra de Cristo, não para Cristo. Então, se a minha fé não é acompanhada das virtudes que o reino ele exige de nós, irmãos, nós não glorificamos a Deus quando caímos no poder aqui dentro, nós não glorificamos a Ele quando nós profetizamos, não glorificamos a Ele quando curamos e expulsamos demônios, glorificamos a Ele quando nós estamos mostrando quem Ele é através do nosso caráter, do nosso fruto. Fala, do fruto glorifica Ele. Não, o poder não glorifica Ele não, o poder Ele que te deu. Expulsar demônio aqui não glorifica a Deus em nada. O que glorifica a Deus é o fruto que eu estou dando com esse poder. É o que eu faço com esse poder. Você está me entendendo? Amém, amém? Aleluia. Você não glorifica a Deus vindo para a igreja. Você glorifica Ele se tornando a igreja. Você não glorifica Ele. Irmãos, nós glorificamos, damos glória, falamos glória a Deus, glória, aleluia. Eu gosto, eu amo fazer isso, fazemos todo o tempo isso. Amém, amém? Isso é um exercício contínuo para dar disciplina, louvar Ele pela presença, pelos benefícios que Ele tem nos feito aqui no culto. Mas você vai glorificar ainda muito mais, é quando você sai hoje daqui, com uma consciência mais reformada e renovada. Você vai glorificar muito mais Ele aqui, se você se arrependeu e falar, Senhor, eu pequei contra Ti, você está glorificando Ele. Aí você está envergonhando Satanás e a tua carne. Aleluia. Vou dar algum sentido sobre submissão. Submissão ao governo do Evangelho. O que ela é?
Submissão é um divisor dos assuntos legítimos e a obstinação da nossa própria vontade. A submissão, ela é um poder espiritual, ela é uma virtude. Ela é uma capacitação que Deus injeta em nós para conseguirmos nos subordinar a uma missão específica que Ele nos colocou, nos atribuiu pelo Evangelho. E ela vai tratar entre as coisas legítimas e verdadeiras para confrontar as coisas que não são legítimas em você. Chamado obstinação da carne. 2. Você nunca conseguirá viver o Evangelho sem submissão. E submissão você não vai encontrar, não é, irmãos, escute, eu vou repetir de novo. Você não encontra submissão só porque você vem na igreja e faz você senta e o pastor te manda levantar, te manda sentar, te fazer isso, fazer aquilo, você é obreiro, você faz. Não. Isso é a parte menor da submissão. Submissão você vai encontrar ela em tudo na sua vida, desde que você levanta a quando você vai dormir. A submissão é uma virtude, é um desenvolvimento em você, é a capacitação de perceber e discernir entre a vontade de Deus e a vontade da sua carne. A submissão é um tratado de Deus. Deus tratará da nossa carne até nos ensinar a ser submisso ao Evangelho da cruz, ao Evangelho de Cristo. Que o Senhor comece a abrir o seu entendimento agora para que essa palavra ela entre como um fundamento em vocês aqui hoje. Submissão é o ato de valorizar o seu semelhante e permitir que os seus planos passem a ser mais importantes do que o nosso. Submissão é fazer que aquilo que é importante para outro seja importante para mim também. Nós temos um ministério, nós temos uma visão, nós temos uma missão. Se você faz parte disso, você tem que estar o quê? Submisso a isso. Fazer que a importância disso seja a importância também do porquê você está aqui. Quando a mulher está submissa ao marido, e quando o marido está submisso à mulher, ambos têm que estar submissos um ao outro. Eu não posso exigir submissão de uma pessoa se eu não sou uma pessoa submissa. Senão eu vou ser obstinado. Para tudo querer fazer de acordo com a minha vontade, a minha vontade, minha vontade, minha vontade, minha vontade. A submissão é uma via de duas mãos, meu querido. Quando se trata de casamento e casal. Se o marido exige submissão da mulher, mas também não é submisso ao desejo, aos planos, ao coração, ao sentimento da pessoa, isso aí é narcisismo, querido. Quando há submissão só de uma parte, ambas partes vão falhar. Ambas vão se destruir. Eu estou submissa a vocês também. Você não entende isso? Que eu estou trabalhando para você aqui? Você não entende quanta submissão há na minha vida para me manter em uma santificação e manter um testemunho quando você não está me vendo aqui frente a frente? Quando só Deus está me vendo no secreto? Tem uma submissão ao Evangelho de Cristo e ao mandato que é sobre mim como líder de uma igreja? E se eu não estou submisso às regras da santidade, eu prejudico a sua vida? Você tem que entender que o jejum que eu faço, a oração que eu faço, a vida que eu vivo hoje, eu vivo para o reino. Eu não estou vivendo de vaidade, comendo caviar, meu querido. Eu estou tendo sempre que curar o meu corpo, a minha saúde, por causa do tipo de jejum que eu tenho, ele é perigoso. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Não estão me entendendo? A obediência que eu tenho a Deus em prol da igreja é uma submissão que eu tenho a vocês. É se submeter ao corpo de Cristo, que o corpo precisa. Isso é uma regra, é uma ordem. O que é a submissão? E quando você encontra a virtude e o valor dela na sua vida, a gente deixa de ser maledicente na igreja. Deixa de falar besterol para as pessoas. Para de querer ser juiz na vida dos outros. Deus vai pesar a mão na tua vida, Deus vai fazer isso aqui contra você. A pessoa está ali, aquele irmão, Deus, olha só, ele saiu da igreja assim, Deus vai pesar a mão na vida. Para de ser juiz dos outros, querido. Você está arrumando maldição para a tua vida. Para de se intrometer na vida dos outros. Aprenda a viver a sua vida em santidade, vivendo exclusivamente para Cristo.
Eu não estou aqui para ficar vivendo a sua vida e me intrometer na sua vida, falando que você tem que fazer, deixar de fazer. Eu estou aqui para pregar o evangelho para você. Vocês estão me entendendo, irmão? Amém, irmãos? Muitos se comprometem o evangelho porque eles estão se intrometendo aonde o evangelho não mandou eles se intrometer. Deus não mandou pastor nenhum se intrometer na tua vida, mandou o pastor pregar a palavra e nutrir você com o Espírito Santo e o poder de Deus. Vocês estão me entendendo? Amém, amém? Eu não sou psicólogo para falar aquilo que a sua alma precisa. Eu sou um homem espiritual para dar discernimento ao teu espírito do que você realmente necessita. Nós temos que tomar muito cuidado se nós estamos submissos a pregar o verdadeiro evangelho, ou estamos pregando a nós mesmos, ou pregando o conhecimento cair desse mundo para as pessoas e fazendo as pessoas refém de um falso evangelho. Irmãos, enquanto você não se tornar íntimo e ter a sua fonte, a sua comunhão nele e se firmar nele, qualquer coisinha o diabo te tira de uma igreja. Pode ter o poder que for, irmãos, pode ter o arcanjo Miguel pregando aqui no culto de quinta, Gabriel na terça-feira, o próprio Jesus no domingo, e você perder a tua salvação. E você se desviar. As pessoas estão se desviando por causa disso. Você não pode olha, escute, irmão. A sua maior subordinação é o evangelho e a sua obra que você foi chamado aqui dentro para fazer. Você tem uma obra a ser executada. Você tem fruto para dar. Você tem que andar em fé, amor, perseverança, fazendo obras de justiça dentro da casa do Senhor, porque nós estamos servindo ao Senhor. Ao Senhor que nós estamos servindo aqui. É Ele que eu estou servindo aqui. Acima de qualquer coisa. Para quê? Para que você não tropece quando alguém for usado por Satanás para ser um Pedro na tua vida e tentar fazer você tropeçar. É o que Jesus falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço. Você acabou de ser chamado de rocha, agora é pedra de tropeço? Às vezes o irmão na tua vida, ele é uma rocha, ele cessa, mas tem dia que ele se transforma em uma pedra de tropeço para você, meu querido. E faz parte do processo, faz parte do processo. Irmão, você não está aqui na igreja para ser a pessoa mais feliz do mundo, você está aqui para ser salvo. Vocês estão me entendendo? Você não pode vir na igreja buscar felicidade, na ignorância, que alguém do teu lado aqui vai te fazer feliz, que o pastor da igreja vai te fazer feliz. Irmão, você tem que encontrar a felicidade somente está no Senhor. Ministério não me faz feliz, manto de apóstolo, profeta não me faz feliz. O que me faz feliz é a minha comunhão, é o Cordeiro de Deus que me sustenta, é aquilo que nutre o meu coração, me mantém firme nele, para que eu não tropece, não caia nesse mundo, não barganhe com o falso evangelho. Quem está me entendendo agora? Jesus Cristo aí. Irmão, dinheiro, ele não vai te promover a verdadeira felicidade. Ele vai te promover a felicidade falsa. Ele vai te promover a felicidade passageira. Se o dinheiro só fosse o dinheiro que resolvesse todos os seus problemas, ter dinheiro, você está muito enganada. Muitos entraram em problema sério porque tiveram muito dinheiro e agora estão enredados porque não conseguem viver uma vida mais simples, porque o dinheiro comprou falsa felicidade para eles. Não conseguem ter vida simples porque fizeram do dinheiro o seu senhor. Dinheiro é uma morfina, ele só vai vir anestesiar as suas feridas, os seus momentos de necessidade. Ele só anestesia, depois vai ver aquela mesma coisa está ali que nunca sai, não muda. Eu já vi pessoa com muito dinheiro usar drogas, fazer de tudo para ter felicidade, ficar preso, aí depois que usa tudo fica igual morto. A felicidade sua aqui dentro não é porque a igreja é boa, é porque você está encontrando a sua libertação. Você está encontrando um Jesus verdadeiro. O maior benefício meu de todos nós estamos aqui dentro, meu querido, não é porque somos um melhor do que o outro, não. É porque pregamos um Jesus Cristo vivo e eficaz aqui dentro. A palavra que é viva e eficaz. A palavra é viva e eficaz na minha vida. É a palavra viva e eficaz que está sobre nós. Com todo o resto, tome cuidado com o resto. Tome cuidado com o resto. Tome cuidado com o serviço. Tome cuidado com o que você está querendo. Viva a sua vida desprendida de querer posições de homem, querer coisas de homem, querer essas coisas da vida. Viva a vida igual eu vivi lá na minha juventude. O que me fez suportar tantos anos no meio do mato, irmãos?
Irmãos, me digam o que me fez suportar tantos anos no meio de uma favela, pregando para um pouquinho de pessoas, irmãos. Dormindo no chão, irmãos. O que me fez suportar, irmãos, tanto inferno na favela que eu morava no Rio de Janeiro, é porque eu fiz de Cristo o meu Deus, o meu tudo. E quanto Jesus não é o Senhor de tudo na tua vida, Ele não é Senhor de nada em você ainda. Ele não tem segundo lugar aí. Ou Ele é o Senhor de tudo na tua vida, ou você está se enganando a si mesmo. Ai, doeu. Você não deu nem glória agora, você nem aceitou. Por isso que diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade dEle. Ele tem que ser Senhor, não é só de uma parte, é Senhor de tudo. Ele não tem segundo lugar. Ele não é Baal, ele não é Jezabel, ele não é diabo, ele não é os deuses desse mundo, ele não aceita barganha. Ele está tratando com vocês, até que vocês sejam dele. Então deixa ele podar você. Deixa ele tirar aquilo que está impedindo você de ter mais dele. Deixa o Senhor tirar o impedimento hoje da sua carne aqui. Deixa o Senhor tirar o impedimento daquela ofensa. Aquela pessoa que te ofendeu, pessoas e situações que acontecem no meio da igreja, na tua família, na sociedade, em todo lugar. Você sempre vai encontrar um motivo para se ofender e pessoas para te ofender. A vida é assim. Ou você entra logo na morte de Cristo e aprende a viver uma vida crucificada, ou você vai estar sempre se identificando com a tua carne, com o teu ego, com o teu eu. Qualquer coisa te remove da fé, qualquer coisa te remove da igreja, você está no poder, você vê trovões do céu, mas não muda nada do teu caráter ainda. Você tem que aprender a vencer a si mesmo. Deixa o Senhor podar um pouquinho mais de você aqui hoje. Vamos parar com as nossas vaidades, irmãos. É vaidade, irmãos. É vaidade eu sentar aqui dentro e esperar que o apóstolo esteja me olhando para fazer alguma coisa por mim. Não, isso é vaidade. É vaidade eu entrar aqui dentro e buscar o que eu quero em você. É vaidade. Eu fazer partidarismo, isso é vaidade humana, irmãos. E se alguém aqui está pensando que eu faço aqui dentro, Deus julgará seus pensamentos. Eu trato pessoas tudo por igual aqui dentro. Ah, mas por que nem todos têm acesso ao apóstolo? Não foi te dado isso. Não foi. Ponto final. Ah, então, você tem acesso a Jesus? Vai lá nele agora então. Por que você não está nele? Você já conseguiu acesso já? Já conhece o Pai? Já conhece o Soberano? Por que não te foi te dado ainda? Por que você não conhece o Arcanjo Gabriel ainda? Não te foi dado acesso a isso. Tem muitos de vocês que não suportam ficar perto de mim, porque o fogo está em mim, talvez você não vai suportar. É maturidade, é designo. Nem todos são designados para trabalhar do meu lado. Por isso Jesus escolheu, tinha 120, tinha 70, mas tinha 12, tinha 3, tinha 1. Cada um tem um designo, cresça no seu designo. Alcance o seu designo, viva a sua obra. Mas isso não impede de eu te amar, não impede de você me amar, não impede de eu falar com você, não impede de a gente sentar junto, não impede de eu te abraçar. Amém, amém? Amém. Mas não vivo o evangelho aqui por causa de mim aqui dentro, não. Não vivo o evangelho aqui só porque a igreja é boa, vivo o evangelho porque o evangelho ele é digno da honra, é digno do nosso sacrifício. Estamos aqui pelo evangelho da glória de Jesus Cristo aí. Fala, obrigado, Jesus. Então, submissão, um dos pontos de submissão, ato de valorizar o seu semelhante e de permitir que os planos dele passem a ser importantes para nós também. Então significa o quê? Peraí. Você tem uma empresa, você tem um funcionário. Ele obedece em tudo que você faz, mas não é submisso que você é, porque ele quer roubar e tomar o seu lugar. Ele te obedece por interesse, não te obedece porque é submisso. Submisso, ele está sob a sua missão. Ele está ligado com você de coração. Então, a deturpação dessa palavra submissão, por causa do sistema, tiraram a virtude e o poder e a glória que existe na palavra submissão. Irmãos, eu estou te falando sério, isso aqui é um assentamento de poder na tua vida, submissão. É poder. Um homem submisso a Deus é um homem poderoso na terra, porque ele é sujeito a Deus. É impossível ser um homem submisso a Deus e ser um cara maledicente, um cara ganancioso, irmãos. Não tem como. Se eu sou submisso a Cristo e ao evangelho dele, eu tenho que me adequar à missão e valorizar, honrar e apreciar o motivo pela qual ele me chamou para o ministério. Outro ponto.
Submissão é aprender a se desprender do interesse próprio, é abrir mão de si da sua própria vontade e aprender a servir ao outro com apreço e respeito. Então, aplique submissão diante de você e o Senhor, diante da palavra dele, diante da igreja, diante das pessoas, em tudo ou qualquer lugar onde você estiver na sua vida. Vai exigir que a submissão esteja ali. E se você entender a virtude dela, desenvolver submissão, você conquista terreno, território, aonde você estiver na terra. Porque as pessoas vão olhar para você e não vão ver uma interesseira ali dentro. Elas vão ver alguém submissa, vão conseguir. Irmãos, o ser humano interpreta, tá? O ser humano ele percebe o outro ser humano. A submissão, ela exige transformação. Ela produz transformação em você. É uma virtude indispensável para o Evangelho. Indispensável. Nós estamos submissos uns aos outros aqui no amor de Cristo. Peraí, vou te abrir na palavra. Livro de Efésios, capítulo 5. Submetendo uns aos outros, suportando o jugo uns dos outros no amor de Cristo, assim como Cristo nos amou, amamos uns aos outros. Ele nos submeteu para que você possa usufruir da graça e do poder dele, da bênção e da elevação dele. Você tem que praticar no corpo dele isso. Irmãos, eu posso passar anos orando, posso passar anos buscando o céu, vendo visão, revelação, mas eu só vou ser transformado quando eu praticar o reino e o amor dele para cada um de vocês aqui dentro, para com o meu próximo, com a minha família. Não adianta escapar dessa verdade. Olha que a igreja de teatro está passando. Conhece tuas obras, teu amor, tua fé, tua fidelidade, tua perseverança, conhece o teu ministério, conhece tudo. Você está me servindo muito mais agora do que no princípio. Só que esse é o teu problema. No entanto, tem contra ti que você tolerasse o fato de Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém seus ensinos, ela está induzindo meus servos à imoralidade sexual, a comer alimento sacrificado a ídolos. Eu concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela nem quer se arrepender. Arrepender-se? Aqui que está. Jesus vem falar com aquela igreja. Ele está falando com a igreja brasileira. Ele está falando conosco aqui dentro. Aqui fala de fato de nós tolerarmos coisas que não coadiz com o Evangelho. A igreja de teatro estava tolerando o espírito de Jezabel. E não só isso, é uma pessoa que estava ali. Porque ele fala, eu dei tempo para ela se arrepender. Mas você está continuando permitindo isso? Você está permitindo um tipo de ensinamento que dê a eles a tolerância a coisas que eu não tolero. Você tem que entender que a submissão, ela vai exigir que você venha remover coisas que Deus não tolera em você, no teu comportamento, na igreja. Sabe, esses dias eu tenho estado em espírito, Deus tem mostrado para a minha igreja, me mostra meus membros daqui, de São Paulo, mostra de vários lugares. E o Senhor falou assim, vou te mostrar quem é quem. E Ele começa a me mostrar. Eu vou mandando mensagem, tu vigia, porque eu já vi. Vigia porque tu começaste na pureza, agora está aí dentro por ganância, você quer conquistar as suas coisas próprias. Você está por interesse próprio agora. Você não está mais por interesse de Cristo aí. Começo a avisar eles. Aí o Senhor vai me revelando um por um. Pá, pá, pá. Aí o Senhor vai me revelando, eu vou te mostrar quem é falando de tal. E vem e me mostra. Fala, toma cuidado. Lá no futuro vão barganhar com você. Vão querer barganhar. E se você não oferecer o que eles querem, eles vão procurar outro. Deus vai me revelando, eu não sou bobo, irmãos. Eu sou um homem de Deus, eu tenho uma intimidade no secreto com Deus. Mas o amor e a misericórdia me faz eu orar, exortar e continuar amando. E não muda em nada. Mas eu estou vigiando. Você tem que vigiar com você. Porque a serpente, ela vai vir, e ela gosta de vir aqui no Éden.
ela sempre vai, Satanás vai sempre vai te dar a sugestão. Toma cuidado com o engano da serpente. Eu estou falando para você já. O diabo, ele vem o quê? O que ele fez com Eva? Qual foi a grande sacada do diabo para pegar a mulher? Para ela aceitar? Dúvida. Fez ela duvidar. Tome cuidado com a dúvida. Vem cá, você tem dúvida do meu caráter? Ah, será que ele é homem de Deus? Se você tem caráter, tem coragem, vem aqui na minha cara falar isso. Marca um gabinete comigo. Chama minha esposa e pergunta quem eu sou. Chama meus líderes. Fica essa bobeirinha de falar por trás. Será que é? Será que é? Eu não estou acusando ninguém aqui, nem sei se está acontecendo. Mas se estiver acontecendo, você já está apanhando já agora. Se você tem dúvida de quem é o bispo da tua igreja, vai lá e chama a esposa dele, chama ele lá e fala na cara. Para com esse negócio, essa hipocrisia de ficar pensando com maledicência falando das pessoas por trás. Você só está trazendo maldição para a tua vida. Eu não estou falando só com vocês aqui não, estou falando com milhares de pessoas que estão na internet ouvindo e vão ver essa mensagem. Até de outros ministérios, estou até ajudando os outros pastores agora. Tem pessoas que saem do ministério. Eu falo, o apóstolo nunca me ligou. Eu falei, você nunca me deu seu telefone? Como é que eu vou te ligar? Tu já sentou perto de mim? Você já falou comigo? Tu me procurou? O apóstolo nunca me procurou. Você me procurou alguma vez? Você mandou mensagem para a assessoria? Procurou primeiro meus bispos, porque aqui é uma ordem apostólica, eu tenho milhares de pessoas e tenho minha filha e minha família para dar atenção? Hipócritas. Hipócritas, sabe por quê? Começa a apanhar da carne deles, Deus está podando eles, eles não aceitam e procura o quê? Um outro galho para pular. As pessoas são assim. As pessoas são exatamente desse jeito. Quando elas não estão sendo satisfeitas ou se satisfazendo o que elas querem, elas procuram uma outra igreja. Toma cuidado para vocês não caírem nessa dissimulação do diabo aqui dentro e perder tua bênção, se arrepender e depois não conseguir mais entrar aqui dentro. Tá? Porque o que vocês têm aqui dentro, vocês são muito bem servidos e sejam gratos a Deus por isso. Escute o que eu vou te ensinar. Já tem alguns minutos. Escute. É impossível o amor ágape, o amor incondicional manifestar em você se você não entender o que é submissão. Impossível. Parece que passa anos no evangelho e a gente não consegue entender isso. O amor incondicional é abrir mão de si mesmo pelo próximo. Isso é ser submisso. É abdicar de você. Escute. Submissão te liberta da obstinação de querer tudo do seu jeito. Isso aqui que nós temos que ser libertos. Quando chega a virtude da submissão, quando Deus começa a te pegar você para que as coisas não funcionem do seu jeito. Irmão, você pode ser o obreiro da igreja, o limpador do chão, e você ser tão obstinado que você quer limpar do seu jeito, não com o jeito que o líder pede para você. Não, eu estou limpando aqui do meu jeito. Irmão, mas faz o café desse jeito. Eu faço do meu jeito, é do meu jeito. Você entende o que eu estou falando com você? Então você pode estar numa função e como cristão e não ser submisso nem ao evangelho, nem às pessoas. Não quanto nós sabemos, não do jeito que nós sabemos, nós temos que entender que a submissão, ela exige uma competência de abrir mão de si. Eu já apanhei na vida, já passei processo da vida, que se eu tivesse mais inteligente naquela época, eu me sairia ainda até melhor. Tinha coisa que não era submisso, eu não entendi, não queria saber. Mas depois eu procurei entender. E às vezes, se você fosse só um pouquinho mais submisso, as coisas mudariam tanto na tua vida. Por isso que os maridos têm que ser submissos às mulheres, as mulheres ao marido, porque você tem que ouvir o conselho um do outro. Se o marido for submisso à mulher de ouvir também, ele vai crescer, só vai ser abençoado. Se a mulher for submissa ao marido, só vai crescer e ser abençoado. Nós temos que aprender que a submissão, ela nos dá graça de acesso ao nosso crescimento. Irmãos, se você está andando comigo sendo submisso, você vai aprender muito com as coisas que eu tenho na minha vida. A submissão, ela abre o caminho do aprendizado, do crescimento, irmãos. Você não cresce se você não for submisso. Se você não for submisso, só fica inchado. Cheio de eu. Vocês estão me entendendo? As coisas mudam. Quando Deus trouxe o apóstolo Davi Rebolo na minha vida,
tive a visão. Ele começou a falar coisas que eu falei assim, eu, não. Ele falou, você vai entender depois. Eu falei, não. Aí fui entendendo ele depois. Existe uma submissão minha. Eu sou um homem de Deus, eu sou completo, amém? Mas eu me coloquei em um lugar que eu só fui mais abençoado ainda. Que Deus falou para mim, aquele que mais tem, mais lhe será dado. Se você é sábio para receber mais, aprenda a ser submisso aos seus irmãos e aos seus líderes. Da glória. A libertação de abrir mão de si mesmo e dos seus próprios interesses, servir em amor, é tremendo. Significa que, se você sentir raiva e ódio quando alguém não age como achamos que ela deveria agir, significa que você começa a aprender a se libertar do ódio, da raiva, da intolerância, porque você está mais submisso. Não é do seu jeito. Não, espera aí. Vira para o seu irmão e fala assim, a vida é sua, tome conta dela. E não se intromete na minha. Tá brincando? Os casais não tem para onde você fugir. Não tem para onde fugir. Tô brincando. Fala assim, a vida não é do seu jeito. Eu falo com o seu irmãozinho na igreja e fala assim, nem sempre eu vou estar bem. Fala assim, eu estou em processo de libertação. Fala, não me julgue pelo meu pecado, mas me torne consciente dele. Fala, não me julgue, mas não oculte o que você pensa de mim. Sabe por quê? Porque a palavra diz para você ser sincero, ser sinceros um com os outros. Você está na igreja? Você vai falar da falha do outro irmão para o outro irmãozinho? Um passarinho vai contar para ele. Vocês vão ter que desenvolver sinceridade, querido. Vocês vão ter que desenvolver, escute, a submissão. Submissão é a virtude que te coloca na disciplina do Espírito e sobre a palavra de Deus. Até que o jugo de Cristo e seu fardo passe a ser seu. Jesus disse, livro de Mateus capítulo 11, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vós o meu fardo e meu jugo, que é leve e suave. Então o fardo dele é suave. Não, o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. E o que é o jugo? Aquele que te coloca submisso. Aqui ata os dois boi, tem dois boi aqui, coloca um aqui, e tem que andar assim, ó. Um para, outro tem que parar, não tem como. E até que você se torne submisso e tome o jugo de Cristo, você não está liberto. A submissão trará libertação, te livra do seu direito de retalhar as pessoas. De quando elas não correspondem ao que você quer e o que você é e o que você acha que tem que ser. Já vou repetir de novo, a vida nunca será do jeito que você pensa. Se a vida fosse programável, igual você faz um script em computador ali, vai ser assim, eu vou me formar nisso, vou ser isso aqui lá, seria tão fácil. Mas não é muito bem assim. Algumas coisas dá certo que você pensa, que estavam nos planos de Deus. Amém, amém. Mas a vida não é assim. Enquanto você estiver no controle dela, você está perdendo ela. A verdadeira vida é você não estar no controle dela, é deixar que está submissa ao controle e ao domínio de Cristo. Não, mas peraí, isso não te isenta da tua responsabilidade de aprender a disciplinar a sua vida. Ele não está tomando controle como se ele fosse viver tudo e fazer tudo no teu lugar. Negativo, você que vai ter que viver com ele. É você aplicando ele em cada lugar da sua vida. Fala, eu preciso colocar o jugo dele em mim para que eu seja submisso. Alguém está recebendo essa palavra? Calma, ainda estou no meu horário ainda. Eu vou te pegar, você não vai escapar não.
Hoje é quinta profética, isso aqui é profético aqui, peraí. Fala, a submissão me livra de retalhar as pessoas. Mateus 5,39. Te livra de andar na desobediência, te livra da independência. Fala, quando nós estamos submissos, não somos independentes. Aprendemos a depender e a respeitar a posição e a autoridade de outro e a influência de outros na nossa vida. A submissão te livra da amargura, da raiva, ou qualquer outro tipo de descompensações ou das suas insatisfações carnais e obstinações humanas. Porque quando você não é submisso, você pode até tentar obedecer, você pode obedecer, mas se você não fazer isso por amor e por submeter a uma missão, você vai ficar descompensada, insatisfeita. Cansei de ficar orando em língua naquela igreja, de ficar pulando, de ficar caindo. Aí você fala, não está dando nada certo na minha vida? Meu filho, meu Deus do céu, agradeça a Deus que pelo menos você está pulando e glorificando a Ele. Você poderia estar muito pior. Faça a sua vida melhor. Faça a sua vida melhor. Ai, meu Deus do céu. Eu posso falar? Posso falar? Rony, posso falar? Pode falar, posso. E é pra você mesmo, para tu ver. Ainda bem que você me deu a oportunidade. Não, sem querer, mas não é, mas não é. Peraí. Gente, não é, tá? Cara, daqui a pouco você vai me ver de novo aí, peraí. Nós temos a mania de ficar Deus esperando o arcanjo Gabriel descer e trabalhar no nosso lugar. Deus, porque quando está acontecendo, você tem que usar mais a inteligência. Você tem que usar mais o potencial que Ele te deu. Você tem que se esforçar um pouco mais. Se você só ficar no quarto de oração, orando, e você também não trabalhar, meu filho, Deus que me colocou no quarto de oração por anos, mas eu trabalhava também, tá? Eu trabalhava dentro de casa. E trabalhava para a igreja, fazia muitas coisas. A prosperidade, você tem que entender que ela exige competência. Vocês precisam se mover rápido. Tudo já está aberto para você, você que não está vendo. Outro dia, faz anos atrás, né? Quando Deus tinha me entregado aquela questão que você já conhece em 2023. Aí eu, cheio de coisa assim, eu tava tanta coisa na cabeça que não fazia nada. Sabe quando você está cheio de coisa na cabeça e não faz nada? Aí o Senhor me deu um insight assim para mim. O espírito de inteligência. Vai e se submeta ao que você tem que fazer, que você não quer fazer. Você está querendo que o meu anjo faça o seu lugar. Eu estava querendo o mimo dele. Deus, é tanta coisa. Eu falo, vai e faça. Irmão, vou falar a palavra baixou, porque parece um negócio do outro lugar. Mas desceu um espírito de inteligência em mim, uma força em mim. Eu coloquei todo mundo para trabalhar no escritório, meu filho. Eu comecei a processar todos os cartazes, fazer tudo, mundo fazer as promoções, as artes, criar tudo. Estava tudo feito, daqui a pouco tudo andando, tudo funcionando. Tudo funcionando. Então fala para o seu irmão, vai trabalhar um pouquinho mais. Para de mimo. Você bota a coisa para funcionar logo. É o que o provérbio diz, você vai ficar olhando só para as nuvens? É hora de vocês fazerem alguma coisa, porque daqui a pouco, tu está achando que é a igreja, tu está achando que é o apóstolo. Daqui a pouco você está duvidando da tua fé, duvidando de você mesmo, da tua fé. Mas você não está trabalhando, porque fé sem obra é morta, cadê o seu trabalho? Você precisa executar a sua fé no trabalho, Deus vai te dar ideia. Seja submisso ao que eu estou te falando aqui agora. A coisa vai clarear para você. As ideias vão clarear para você. Mas você não pode ficar, ai meu Deus, minha vida, minha sorte. Se mova. Espírito Santo, me mova. Peça a Ele, coloque, encaixe e conecte o negócio a mim. As coisas vão acontecer a seu favor.
Amém, amém. Isso aqui foi um entre aspas, desceu assim do nada assim. Quem está comigo da glória a Jesus? Então escute o que eu vou falar para você. Só para finalizar meus conselhos da palavra. Aprenda a desenvolver mais sabedoria para resolver seus problemas, sem criar problema para outros depois, tá? Fala, eu preciso desenvolver sabedoria para resolver meus problemas e não transferir culpa e nem arrumar problema para outro. Irmão, quando a gente era mais menino, você fica culpando em outro. Monique, a culpa é sua, você era para estar orado comigo. Olha o que eu estou passando. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Mas se adquirir sabedoria, você aprende a administrar a vida. Você aprende a resolver as coisas sem transferir culpa e causar problema para outro. Fala, a verdadeira sabedoria, ela me ensina a resolver o meu problema e não transferir meu problema. Fala, eu vou resolver o meu problema e não vou causar problema para outro. Então, se você está com problema em você, irmão, pelo amor de Deus, aprenda a assumir a sua responsabilidade. Voltamos no início da palavra. Aprenda a assumir sua responsabilidade, ser sincero com você mesmo. Senão você vai arrumar mais problema para você e para as pessoas. O problema está em você, e aí você arruma problema para o bispo da igreja, você arruma problema para mim, você vai arrumar problema para a irmã aqui. Você vai arrumar um problema até para o irmãozinho ali, coitadinho, irmão. Fala, eu preciso vencer este mal. Irmãos, isso aqui é essencial falar para vocês hoje. Desculpe, mas está parecendo um culto de doutrina, mas é isso aqui que você precisa hoje. Está recebendo essa palavra ou não está? Ok. Escute. E eu finalizo aqui pontualmente, só para fechar com chave de ouro para você, em respeito ao amor e à misericórdia do seu próximo. Eu preciso falar isso. Eu não tenho tempo na minha vida de ficar pensando o que as pessoas estão pensando de mim, nem procurando problema, nem pensando mal das pessoas. Quando Deus vem me falar qualquer coisa das pessoas, é Ele que está me falando. Eu não posso usar minha arma carnal para resolver o problema. Eu tenho que estar na minha posição de espírito, porque é Ele que está me falando. É Ele que vai me dar solução. Vocês estão me entendendo? Isso também não é fácil. Tu acha que é fácil? Não, não é fácil. Isso é muito sério. Sempre que você tira o foco de restaurar o seu próximo, sempre que você tira o foco de se submeter ao Evangelho e lembrar que o Evangelho é restauração, você corre o risco de julgar na mesma medida que você será julgado e ainda sacudido. Se eu perco a minha visão de restauração de vocês, e se eu perco a minha visão de me submeter à minha posição em Cristo que eu estou, e eu julgar você na carne, eu corro o risco de julgar você com a mesma medida que eu vou ser julgado e ainda sacudido ainda. Porque a medida que você julgar, será julgado. É dano que você recebe. Uma medida sacudida e transbordante vai ser dada a você. Toma cuidado, que ela pode ser boa ou pode ser ruim. Colheita ela vem, seja bom ou seja ruim, ela vem. O que você planta é o que você colhe. Se você quer colher boas coisas na igreja, de mim, das pessoas, plante boas coisas. Ok? Você tem que tomar cuidado com a obstinação, porque a obstinação é encurtar caminho na vida. É querer aceitação por caminhos curtos. Então tome cuidado com esses caminhos curtos, que às vezes esses caminhos curtos é defamar, pisar e passar por cima de outros. É a falta de submissão da vida. A vida exige processo. Respeite pessoas. Amém, amém. Aqui essa igreja não é uma pirâmide que você cresce não, querido. Aqui é relacionamento, puro relacionamento. Conversando, é isso aqui. É simples assim, sim. Qual é a doutrina que nós vivemos aqui? É a doutrina do reino. Nós estamos nos mortificando na oração, buscando o poder de Deus para ter suprimento de cura, libertação, essa presença tão maravilhosa que nós temos aqui dentro. Entende? Todos nós estamos engajados nisso. Todos nós temos que ter um sacrifício nisso. Mas nós temos que aprender a ser mais responsável com aquilo que nós falamos, porque nós vamos escolher o que nós falamos. Seremos julgados pelo que nós falamos. Tome cuidado, principalmente quando você toca em líderes. A consequência é grave. Eu não estou falando para me proteger, porque eu não tenho medo disso.
Eu estou te falando para proteger você de você mesmo. Eu estou falando para proteger você de Satanás. Eu estou me protegendo também porque eu também não tenho direito de falar de ninguém aqui dentro. Nós não temos, a Bíblia, ela não te deu o direito de maldizer o seu próximo. Amém? Conselhos. Isso aqui é conselhos para vocês, para livrar vocês do mal. Pois com o critério que você julgar será julgado, com a medida que você medirão vocês também. Mateus 7, 2. É muito fácil você tirar uma pessoa do pecado. Mas é mais fácil tirar uma pessoa do pecado que tirar uma pessoa da falsa espiritualidade. E às vezes nós vemos cheio de espiritualismo, espiritualizando aqui dentro, espiritualizando a unção. Para com isso. Pare com isso. Amém? Irmãos, eu vivo coisa tão sobrenatural, mas eu sou um homem tão simples, tão natural. Se você perguntar para minhas irmãs que trabalham na minha casa, eu falo, o apóstolo é tão simples. Ele vai orar, a gente ora aqui, o céu abre, ele desce ali, e daqui a pouco, eu estou rindo, estou conversando normal, estou desenhando, estou pintando, estou brincando com meus filhos, estou na rua, estou resolvendo as coisas. Acabou. Extremamente normal, desse jeito que você está falando, pensando. Mais normal que tu pensa. Mas no momento que eu entro no meu espírito, já toca em você, o fogo já começa a descer em você já. É o que você está sentindo, já estou passando por ele aqui. Agora que eu vou começar a liberar para vocês aqui agora. Você pode me acordar na hora que você me acordar, estou bem normal. Oi, irmão, tudo bem? Mas se eu tocar você vai ver o fogo que está sobre mim. Porque o meu corpo habita isso já. Entende? Eu durmo, acordo nisso. Isso para mim é totalmente normal. Mas qual é a realidade? É ser um ser humano espiritual. É aquele que é competente de anegar a si mesmo, andar em amor, em misericórdia, reconhecer quando eu erro, reconhecer se eu estou estressado, chegar para mim e dizer, eu estou muito estressado, estou muito cansado, me ajude, deixa eu descansar, estou muito sobrecarregado, perdoa se eu estou falando um pouco mais áspero, se eu estou correndo, se eu estou um pouco impaciente. Eu tenho que aprender a ser assim, e você tem que aprender a ser assim. Você tem que andar em perdão. Eu aprendi uma coisa, sempre pedir perdão, sempre peça perdão. Sempre peça perdão, pare de tentar ficar se justificando. É uma lição que eu falei para minha vida inteira para minha esposa. Sempre ensinei ela. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a falar perdão. Você vai ter uma cura, irmão, você vai ver que tudo melhora na tua vida. Perdoa-me. As pessoas precisam ouvir isso de você. Maridos, as suas esposas necessitam ouvir isso de vocês. Me perdoa. Isso cura a mulher. A mulher é muito sensível, a mulher é extremamente sensível. A mulher tem uma necessidade extrema de ouvir a palavra me perdoa. É da mulher. A mulher é assim. Mais do que o homem. Mais do que o homem. O homem ele tem muito mais resistência emocional. A mulher é um órgão emocional muito mais sensível do que o homem. Ela precisa ouvir a palavra perdão. Amém, amém. Escute o que eu vou falar para vocês, que eu preciso falar isso para vocês. O perdão é uma das maiores evidências que uma pessoa está realmente se tornando transformada e espiritual. Quando eu ando em perdão e amor, é a minha maior evidência que eu sou um homem espiritual, é quando eu aprendo a perdoar e a pedir perdão. Não só perdoar, pedir perdão. Um homem espiritual pode só perdoar 70 vezes 7. Só um homem espiritual ele consegue isso. Perdoar as pessoas 70 vezes 7 ao dia, só quem é espiritual. Quem é carnal não consegue. A tua espiritualidade não é medida pelo quanto de língua você fala, pelo quanto de poder você pula e tem. A nossa espiritualidade é medida pela submissão à palavra e à verdade que nós carregamos. Ao quanto de perdão e amor vocês andam. Se vocês têm errado, pecado contra o seu próximo, sua boca, arrependa-te. Peça perdão às pessoas. E se livre desse julgo enquanto é tempo. Porque você está presa, você está preso. Aí depois não reclama que a tua carga fica aumentando mais ainda, daqui a pouco você não tem paz nem vir mais para a tua igreja. Tua igreja pode ter o céu na terra. E você não consegue mais entrar porque você se amarrou. Você se comprometeu com a tua palavra. Não faça isso. Se livre disso na mente e no coração. Até que essa malignidade não faça mais parte da tua vida. Você não tem a tentação de julgar as pessoas pelo pecado delas. Escute, quando aquela mulher foi pega no adultério e trouxeram para ver de alguma maneira de pegar Jesus,
Jesus, ele está ali parando, meditando, está escrevendo na terra. Provavelmente ele estava escrevendo 10 mandamentos, ok? E não o pecado deles. Porque Jesus não está aqui para apontar o pecado deles. Mas ele estava escrevendo provavelmente na terra com o dedo os mandamentos. E depois ele levanta e fala: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele fez cada um ali olhar para dentro de si e não apontou o pecado de cada um na cara deles. Jesus, como Deus, vocês estão falando do pecado dela? Peraí, você está num pecado, na mentira, você é um adúltero, você isso aqui, você é um pedófilo, você fez isso aí, taca a pedra nela agora. Mas Jesus, ele não é acusador dos seus pecados, mas ele faz você reconhecer o seu pecado. Quando você está no processo de polda e sendo poldado, tome cuidado. Porque o que é mal em você ressalta, e o que está nas pessoas perto de você ressalta também. Por quê? Fala por quê. Presta atenção, isso aqui é fato. Isso aqui é fato. Porque tem coisas que Deus vai tratar em você manifestando através de outro. Tem coisas que você não suporta, eu não tolero isso. Aí vem lá o enviado. Calma, de Deus, não diabo. Aí vem o enviado de Deus, né? E faz exatamente o que você não gosta. E logo naquele dia que você está naquele dia. O dia que Deus está assim em silêncio, os anjos estão assim. Aí depois que você passa, eles veem. Os anjos têm um bom humor, eles são assim, eles riem. Então, é parte. Então você tem que tomar muito cuidado. E na maioria das coisas que você julga as pessoas, os pecados delas, faz dela, é sinônimo que você está escondendo o que é ruim em você. Quanto mais você aponta o pecado do outro, significa o que você mais esconde de você mesmo. É impossível, irmão. Como uma pessoa liberta de julgamento, você é liberta do seu próprio pecado, querido. Quem é preso ao julgamento é preso ao pecado. É lei, isso é lei. Isso é lei. Você está preso a um pecado. Entende? Quanto mais você está liberto de julgar as pessoas e achar o mal nela, significa que você está liberto em você. Com todo o nível de santidade, com tudo que eu tenho, querido. É lindo o que eu tenho. Mas eu olho para a pessoa, não fico procurando mal na pessoa. Eu não vejo mal na pessoa. Você está entendendo? Eu tenho que estar livre, senão eu não vou viver, meu querido. Já pensou o cara cheio de santidade de glória e vê o pecado de todo mundo? Que paz a pessoa vai ter? Meu Deus do céu, tu vai ver a mãzinha rindo aqui, vai ser, olha, ela é isso aqui, rapaz, isso aqui é um leão em casa. A outra aí é King Kong, o outro é o Shrek. Você entende? Que quando Deus está tratando com você, Ele está te alimentando, Ele faz assim, ó. Ele trata com o seu pecado, não olhando para Ele para te julgar, mas para te libertar, faz você reconhecer. Então o caminho mais rápido para você passar processo de podação, e quando Deus está nos provando, permitindo provação, seja rápido em reconhecer e se arrepender. Identifique aquilo que você sabe que é suas piores mazelas, seus piores problemas, suas piores dificuldades. Quando ela chega a poda, calma, vá e se reconheça, e se arrependa. Confesse, fale, seja mais humilde com você. Amém, amém? Aí pronto, o processo passa mais rápido, você ganha a classificação mais rápido, a unção volta mais rápido. Eu estou falando sério com vocês, aqui é uma lei no mundo espiritual. Amém, amém? E para finalizar para você, peraí. Deixa eu dar só mais uma varada aqui, tá bom hoje, peraí. Tô brincando. Irmãos, acho que tudo já está falado, mas isso aqui é forte, esse negócio aqui. Amar as pessoas que estão ao nosso redor, que nos fazem bem, isso é muito fácil. Difícil é amar aquelas que nos fazem mal, aquelas que nos custam, que nos ofendem, que nos machucam e que nos perseguem. Por que passamos perseguições e acusações? Para provar se a nossa doutrina é meramente regras ou se ela se tornou espiritualmente real para nós. Se Cristo é real para você. Faz parte em algum momento de passar perseguição. Faz parte em algum momento as pessoas falarem mal de mim e falar mal de você. Faz parte. Principalmente quando você estiver fazendo algo muito bom, você pode ter certeza que alguém vai se levantar e falar mal de você. Ou por inveja, ou por insatisfação que você está fazendo, ou por ódio de você. Amém? Elas vão sempre arrumar um motivo de falar contra vocês. Aprenda a lidar com isso. E aprenda a suportar isso, porque a sua parte é essa. Amar os seus inimigos e bendizer os que vos maldizem. Fala para o seu irmão. É difícil.
Fala, obrigado, Jesus. A base para você amar as pessoas é porque Jesus te ama. Ele te amou primeiro. Você não ama porque é fácil, você ama porque é difícil. Você ama porque te transforma. Você ama porque você te liberta. Você ama porque você quer ser salvo. Você ama porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você não vai deixar de falar mal de pessoas só porque você tem medo de ser julgado. Você vai deixar de falar mal porque você é uma pessoa transformada. Então não seja pessoas que acusam, mas que ensinem as pessoas com longanimidade. Fique de pé louvando assim, Jesus. Vem, fica de pé. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem está se sentindo mais liberto agora? Fala, que bom, Jesus. Fala, estou sendo liberto. Continuarei sendo liberto e nunca deixarei de ser liberto até que Ele venha. Até que Ele venha. Quando você for pego em alguma fraude ou aquilo que você achava muito bom e foi envergonhado, quando você passar um processo de humilhação, não significa que você está perdendo sua autoridade, significa que você está crescendo na sua verdadeira identidade. Faz parte da vida. Passar um momento de humilhação, ser mais humilde um pouco, ser rebaixado às vezes, isso vai te elevar. É muito bom. É o que diz o livro de Salmos. Como foi bom ter sido corrigido pelo Senhor, ter sido abatido, para que eu aprendesse a tua lei. Salmo 119. Como foi bom para mim ser disciplinado, para que eu aprendesse a tua lei. Sabe, quando vem qualquer disciplina do céu, qualquer coisa na minha vida que eu sinto Deus me ajustando, qualquer coisa na minha vida, ou qualquer dificuldade que eu encontro com as pessoas, ou alguma coisa, eu paro e olho e falo, Pai, obrigado. Isso vai me tornar ainda mais forte, porque eu já aprendi o caminho. Entende? Eu sei que tem coisas que é muito difícil de você suportar quando Deus está te exortando. Quando você sente que, meu Deus, estou sendo reprovado. Meu Deus, eu estou sendo rebaixado no reino. Não. Calma, quando você sentir isso, ali que está o ponto de transformação. Você pode ser elevado. É quando você se humilha. Acabe recebeu uma sentença do profeta Elias, que ser dizimada a geração, ele ser acabado o reino dele. Que a geração dele viria um juízo terrível. Aí Elias sai e Acabe vai, coloca o pano de saco e se humilha. E se humilha diante de Deus. E Deus fala para Elias, Elias, você não está vendo Acabe? O que ele está fazendo? Vai lá e remove a sentença. Fala que vai vir a próxima geração. Mas eu vou cobrar da próxima geração, mas estou livrando ele, porque ele está se humilhando diante de mim. E Deus revogou a sentença. Você tem que entender quando chega uma sentença, chega algo no reino, você sente que você está debaixo de um apuros, em aperto com Deus. Estou falando com Deus, tá? Não estou falando com o diabo, não. Com o diabo é fácil, tá? Com o diabo é fácil. Difícil é quando tudo está altíssimo. O reino da coisa cai na mão dele. Difícil é quando ele pega no seu coração, que te coloca uma angústia em você que nem o diabo tira. E nem Satanás consegue chegar de perto. Falei, o diabo fala, cruz credo, não vai chegar perto de você. Quando Deus está tratando com o homem na terra, o diabo fala assim, vou ter pena de você, vou até orar por você ali. Porque o reino da coisa é quando cai na mão de Deus vivo, quando Deus está tratando de vocês. E não vem me culpar e tacar pedra em Moisés, não. É você com Deus, tá? Não me transfira sua culpa. E nem para os seus irmãos da igreja. Amém, amém? Agora eu gostaria que você fizesse essa oração sincera, que já passamos o horário, um pouquinho do horário. Mas eu gostaria que você orar pela sua vida. Amém, amém?